Nesse vídeo vamos tratar da diferença entre o tráfico internacional e nacional de drogas e as suas consequências, chamando atenção para alguns fatos que estão acontecendo, algumas condenações que estão acontecendo por tráfico internacional, quando na verdade o tráfico é nacional. Então, primeiramente, há casos, já que a gente pode acentuar, de inocorrência de tráfico internacional. O produto, por exemplo, ele não saiu do local, ele foi despachado na transportadora e a transportadora ela já comunicou à Polícia Federal, julgando ser um crime federal, o tráfico internacional, e ser julgado, o crime federal, ser julgado na esfera federal pela Justiça Federal, investigado pela Polícia Federal, chama a polícia prende a mercadoria e a investigação segue na Polícia Federal, bem como a condenação pela Justiça Federal. Há alguns equívocos aí, porque nós estamos diante de um caso de crime impossível, porque não ocorreu exportação. O tráfico internacional de drogas pode ser exportar e importar. Então, exportar é fazer com que a mercadoria saia fora do país. Importar, recebeu a mercadoria, completou. Ou seja, nós temos o crime de tráfico internacional de drogas. Conseguiu transpor a fronteira do Brasil, nós temos o que? O tráfico internacional de drogas. Não ocorrendo isso daí, nós não teremos o tráfico internacional. E dessa exclusão de tipo aí, ocorre algumas consequências, ou nós temos algumas consequências. Então, quando ocorrer essa interceptação da droga, ela não vai ser considerada tráfico internacional se ela não saiu do Brasil, certo? Se ela não transpôs, por exemplo, se for por avião, se for por navio, aí pegar os detalhes, mas precisa de deixar o território nacional para ser tráfico internacional. E com isso daí a gente busca algumas regrinhas do direito tributário e direito empresarial transterritorial ou interterritorial, em que existe a exportação assemelhada e a exportação ficta. Na exportação assemelhada, o empresário remete a mercadoria, ele lá do exterior, ele compra a mercadoria, certo? Ele compra a mercadoria, mas ao invés de a mercadoria ser remetida para ele, ela na verdade ela fica no Brasil, ele vende para um outro empresário no Brasil e na verdade não acontece exportação nenhuma, certo? O empresário aqui não exportou nada. Outra situação, ele vende a mercadoria, essa própria empresa multinacional, ao invés dela levar o produto embora, ela mantém o produto como uma filial aqui no Brasil, que é a exportação ficta. Então, essas regras lá já deixam claro que nesse caso aí não aconteceu a exportação. E na esfera do direito penal, nós temos a exportação real. Precisa da ocorrência da exportação, senão nós não teremos crimes. Nós temos o nosso comentário sobre a lei de drogas e nós vamos aprofundar isso nele, essas observações, pelos acontecimentos que nós estamos tendo aí. Isso é um erro judiciário de querer condenar por um crime que na verdade não desenvolveu aquele núcleo. O artigo 33 do Código da Lei de Drogas, o artigo 33 da Lei de Drogas, ele traz 18 núcleos, 18 verbos, 18 ocorrências do crime. Então está lá o artigo 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ou ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena de reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias multa. A intensidade desse crime em termos de rigor, austeridade, não se discute. É claro que o objetivo aí do crime, a proteção que ele dá à sociedade,
ela é interessante. Agora, nós não podemos, por erro judiciário, condenar e manter a pessoa presa, certo? Porque ele foi condenado de forma equivocada. A austeridade da condenação por tráfico transnacional ou internacional, ele é muito mais severo. E na verdade não aconteceu, né? Nesses casos aí que não há a exportação, não aconteceu. Então, tratando da elementar objetiva do crime, o núcleo do tipo, exportar é diferente de remeter, porque se não fosse diferente, o legislador não manteria esse verbo, esse núcleo no tipo. Então, só colocar na transportadora, colocar no correio, esse ato aí é remeter. Remeter. Se for para o exterior, Paraguai, por exemplo, qualquer outro país, Estados Unidos, Suécia, Bélgica, né, França, Espanha, Portugal, para onde vão as drogas por meio de transportadora, ou às vezes vai mais longe, né, Austrália, Nova Zelândia, ou os países asiáticos, né, alguns deles punem com pena de morte o tráfico de droga. Então, não temos aí uma elementar objetiva, então a exclusão do tipo, nesse caso, tecnicamente. Há crime possível também, por quê? Porque na exportação, se for interceptado o produto, a droga, ela não sai do país, ela não sai do país, às vezes não sai do município, certo? E o processo, a investigação continua com a Polícia Federal e a condenação é para a Justiça Federal. Há um erro judiciário que precisa ser corrigido nesses casos, né? Então, isso é muito importante. Não tem nem tentativa. Quando a pessoa manda, já se encaixa no outro. Não existe tentativa de exportar, porque precisa, para ocorrer exportação, precisa transpor as fronteiras do país. E isso não ocorre. Não ocorrendo, não se admite nem tentativa, porque é um crime possível, certo? Então, não houve exportação nesse caso. Tecnicamente, não houve. Há uma desclassificação para outro crime, que é o remeter. Aí sim, o remeter é só colocar e sair da droga, já existe o crime. Então, essas sentenças aí, elas condenam por crime possível, passíveis de invalidação, e nesse caso aí, há outra consequência importante. Qual seria essa consequência? A consequência aí é que muda a competência da Justiça Federal para a Justiça Estadual. A investigação deve ser feita pela Polícia Civil e não pela Polícia Federal. Mas o mais importante aí é que esse processo é nulo. A sentença não tem validade por incompetência da Justiça Federal e por ser um erro judiciário que condena um caso de atipicidade com relação a esse núcleo exportar, que não é tráfico internacional de droga. Então, diante da incompetência da Justiça Federal, por ausência, né, do tráfico internacional de drogas, o processo deve ser invalidado. O tipo penal aplicável, então, é do artigo 33 com o núcleo remeter, certo? Então, o processo deve correr certinho. Lembrando que o artigo 33 lá traz esses núcleos em 18 núcleos, 18 verbos, dizendo quais são as possibilidades de crime. E se não tivesse isso daí, ou se fosse só um crime, teria só um verbo, se fosse só um núcleo. Então, a variação de núcleos aí permite ou exige que seja condenado pela prática do crime. Existe o núcleo, até porque muda a competência, certo? Então, esse caso aí que é a interceptação, não há crime de exportar, e sim de remeter drogas. E esse reconhecimento, então, aí, às vezes até o Ministério Público, no seu parecer, coloca lá que ele tentou enviar a droga para o exterior. Se ele tentou, a tentativa não é permitida nesse caso, porque precisa transpor a fronteira, então trata-se de crime impossível, porque não foi executado o núcleo do tipo. E, então, invalidada a sentença deve ser enviada. Quais são as vias para neutralizar essa sentença? Primeiro, é claro, via recursal, certo? Apelação da sentença e depois os recursos para os tribunais superiores. Como é um erro judiciário gravíssimo,
pode ser feito também por habeas corpus. O habeas corpus aí, porque existe privação da liberdade. Então, o pedido aí deve ser de erro do judiciário, pedindo o quê? Para que seja declarada a invalidação da sentença, anulado todo o processo, remetido para a Justiça Estadual e que lá, se necessitar de alguma investigação da Polícia Judiciária Estadual, ou se não aproveitando os elementos, se promove então a ação criminal pelo Ministério Público Estadual, o promotor de justiça que vai fazer essa intervenção. Por esse vídeo era isso daí, muito obrigado.